eu não conseguia falar, porque ele estava ali o tempo todo assim, para mim, sabe? Ah, meu amor, vai ficar bom, eu vou batizar meu afilhado, vai dar tudo certo, entendeu? E eu chorando, eu pegando na mão dele, ele pegava na minha mão, sabe? Só que ele não estava aquele osso puro que nem ele estava quando ele morreu. Ele estava o Eduardo magro, mas não estava o osso, entendeu? Mas eu tinha que falar para ele, mas eu não conseguia falar. E eu não conseguia falar. O que me chamou a atenção foi assistir aquele vídeo seu, do rapaz me contando algo que aconteceu com ele, dizendo como se fosse algo de extraterrestres, e aconteceu comigo um pouco parecido, só que não é de extraterrestre. O meu é de espírito, é bem diferente. Mas me chamou a atenção porque, será que o dele era espírito e ele pensou que fossem extraterrestres? Sim, eu também cheguei a pensar Ou será isso. que o meu era um extraterrestre e eu penso que são espíritos? Porque talvez isso também... nós não somos desse planeta, né? Nós estamos aqui nesse momento, mas a gente já veio de outros lugares. Então, aconteceu o seguinte. Eu tinha um amigo na década de 80, o nome dele é Eduardo Jadel. Vou te mandar a foto dele. Foi uma das pessoas mais que eu amei na minha vida. O Eduardo era um grande amigo, além de eu ser apaixonada por ele. E ele não queria nada comigo, eu não entendi porque ele não queria nada comigo. Depois ele me contou, porque ele era soro positivo, né? E na época não se falava em bissexualidade, eu era gay, ele era gay. Mas a gente tinha um amor louco e as pessoas não entendiam esse amor que a gente tinha um pelo outro. Sim. E a gente, nas viagens, a gente ficava juntos e se beijava, nunca chegava em nada porque ele não queria. Só depois ele me contou. E o Eduardo, eu falei para ele assim, quando chegar no Rio de Janeiro, Eduardo, você faz um exame para ver se você tem isso mesmo, que às vezes você nem tem. Porque a AIDS, ela estava na década de 80, 86, 87, ela estava muito forte realmente no Rio de Janeiro. Sim. E ele chegou aqui, fez, mas não falou nada. E o Eduardo, ele não foi uma daquelas pessoas que ficou definhando com a doença. O Eduardo, quando ele pegou a doença, o Eduardo, ele não ficou definhando. Quando ele caiu para morrer. E eu fui visitá-lo no hospital. Eu tinha visto ele um mês antes. Aí eu soube que ele estava no hospital, fui visitá-lo. E quando eu cheguei no hospital, era uma caveira. Era só uma caveira. Uma cabeça num osso que estava na cama, lá em Niterói. E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu falei assim, você tem que levantar daí, que é o aniversário do Pedro, ele ia ser o padrinho do meu filho Pedro. E eu vou estar lá. Ah, a enfermeira era meu amor, enfermeira. Se eu não fosse gay, eu ia me casar com ela, sabe? E falando assim, mas eu sabia que ele não ia sair daquela cama, eu já sabia que ele não ia sair. 2 dias depois ele faleceu. E eu fiquei muito mal. Porque eu amava o Eduardo muito. E uns 4 dias depois, eu estava morando com o pai do meu segundo filho, do Jonas, o Rogério, lá em Nova Iguaçu. Eu tinha uma escola de teatro e eu morava nessa escola de teatro. Eu estava deitada lá, dormindo. Aí uma mulher entrou no meu quarto, toda de branco. E o homem ficou esperando na porta, ela me acordou assim, vem com a gente. Aí eu falei assim, ele, deixa ele aí. Era na época, meu marido, né? Aí eu levantei, descemos a escada da minha casa, passamos pela minha cozinha, Aí eu levantei, passamos pela escada da minha casa, passamos pela minha cozinha, saí pelo meu portão, fechei o portão e tinha um carro me esperando todo branco. E eles todos de branco, o carro era todo branco, era um carro comprido. Sim. Eu nunca tinha visto esse tipo de carro. Eu entrei nesse carro branco. E entrei no carro e fiquei lá dentro pensando para onde que eu estava indo, o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí nós andamos muito de carro, muito. Aí quando chegou no local, a mulher falou assim, entra lá. Mandou eu sair do carro. Quando eu olhei, tinha só um vagão de um trem, todo branco. Só um vagão. Ele era branco como era o carro, só que era um vagão de trem. Desculpa, só para a gente entender. Você foi andaram bastante de carro. Esse local que você chegou, você se lembra desse local onde era? Lembro. Era mais ou menos aonde? Não era Nova Iguaçu. Eu estava em outro lugar. Ah, sim. Eu estava em outro lugar.
Eu estava num lugar que só tinha esse vagão e não tinha nada em volta, nada. Era uma estação de trem, parecia? Não, Ou era só um vagão parado? Só um vagão. Não um trem inteiro, Não era só tinha um um trem, vagão. só tinha o vagão. Olha só que coisa engraçada. Só tinha o vagão, não tinha paisagem em volta, não tinha nada. É como se botassem aquela peça ali para eu entrar. Sabe uma tela em branco? Sim, era uma tudo tela em branco. Ah, entendi. Era uma tela em branco. Era muito estranho. Mas dentro da tela em branco eu via nitidamente o vagão branco. Aí eu entrei no vagão. Fui caminhando assim, quando eu entrei no vagão, o Eduardo estava lá dentro. O meu amigo tinha morrido. Ele estava assim, ó. Aí eu entrei e falei, Eduardo. Aí ele, oi meu amor, eu tô aqui. E na hora que ele falou isso pra mim, eu senti, cara, eu tenho que avisar que ele tem que sair desse vagão. Eu tô aqui pra tirar ele desse vagão. É pra isso que eu tô aqui. Ele só ouviria você. Só que ele estava muito chorando, ele estava muito nervoso. Meu amor, não sei o quê. E eu comecei a chorar de uma forma tão forte que eu não conseguia falar para ele, sai, vamos comigo, você tem que sair desse vagão. Eu não conseguia falar, porque ele estava ali o tempo todo assim para mim, sabe? Ah, meu amor, vai ficar bom, eu vou batizar meu afilhado, vai dar tudo certo, entendeu? E eu chorando, eu pegava na mão dele, ele pegava na minha mão, sabe? Só que ele não estava aquele osso puro que nem ele estava quando ele morreu. Ele estava o Eduardo magro, mas não estava o osso, sim, sim. entendeu? Mas eu tinha que falar para ele, mas eu não conseguia falar. Eu sabia que eu estava ali com essa... Ninguém me falou, você tem que falar isso para ele. Eu senti instintivo, que era né? isso que eu deveria falar para ele. E eu não conseguia falar. Porque eu estava numa crise de choro absurda. Absurda. Porque eu amava muito ele e eu não conseguia entender. Ah, detalhe. Existiam outras pessoas naquele vagão. Não tinha só ele. Tá? Era um vagão qual tamanho? Você tem uma ideia? Ah, devia ter uns 4 por metros assim, de comprimento. Era pequeno. Era pequeno. Era menor que um vagão do metrô, mais ou olha menos. só que coisa engraçada. Que de dentro dele, eu conseguia ver outros repartidos, como se tivesse mais vagão. Sim. Entendeu? De fora, não. De fora só via um. E de dentro eu conseguia ver. Então aqui, tinham várias pessoas. Eu não conhecia essas pessoas. Tinham pessoas estranhas. Tinha uma mulher esquisita parada, assim. Tinham pessoas muito estranhas, mas o meu problema ali era o Eduardo. Você nem se preocupava com os outros. Não. E eu chorava muito. Então, esses outros vagões que eu olhava, assim, eu via no fundo, tinham muitas pessoas ali para saírem dali. E eu não conseguia falar. Aí, nisso, a mulher que me pegou em casa, chegou na porta do vagão, me chamou. Falou, vem comigo. Chamou pelo nome? Só chamou... Me chamou pelo nome. Sônia, vem comigo. E eu entrei, fui até ela, vamos embora. Eu falei, mas o Eduardo, ela, vamos embora. Me botou dentro do carro, de novo. E eu continuei andando com o carro, vamos embora. Quando eu cheguei em casa, o dia estava já amanhecendo. Eu entrei na cozinha, subi a escada, deitei na minha cama, ela me botou deitada na minha cama, o cara ficou esperando na porta. Ela falou assim, você não cumpriu a sua missão. É uma pena. Aí ela levantou, saiu do quarto, fechou a porta do quarto. Quando ela fechou a porta do quarto, eu... dei um grito absurdo e comecei a chorar. E o Rogério levantou, mas o que está acontecendo? Eu tinha que falar com o Eduardo, eu não consegui. Meu Deus, que terror. Eu não consegui falar com ele. E eu me emociono porque o Eduardo foi uma das pessoas que eu mais amei na vida. Eu não pude ajudá-lo naquele momento, sabe? Isso me marcou durante anos. Você teve alguma busca depois para tentar se redimir dessa Eu tentei, situação? mas o medo que eu tenho de espírito é muito grande. Você tem medo? Tenho muito Você medo tem de espírito. Sim. Eu tenho medo de tudo. Eu vejo espíritos desde criança. No meu quarto, eu tenho problemas seríssimos com espírito. E tem um que me acompanha desde criança. Então, isso me dava medo. Só que, recentemente, eu li algo dizendo que o que eu fiz foi uma coisa chamada paranormal, que isso é uma coisa de paranormal. Sim. É uma viagem que você faz, que você consegue falar com as pessoas e ver. Porque eu tenho visto muito meu pai e minha mãe nos sonhos conversando e falou que não são sonhos, porque tem sido tão reais que é como se eu estivesse conversando com eles. Você acredita que você possa ter sido um sonho? Ou você... Não foi sonho. Passou a noite toda, não foi sonho. Eu cheguei em casa, estava amanhecendo. Entendi. Eu não fechei o olho quando ela saiu. Eu não fechei o olho quando a mulher saiu de branco. Não teve fechou um link, a porta. tipo, sonho e realidade? Não, então. não teve. Ela fechou direto. a porta do quarto e eu comecei a gritar.
Porque a minha ficha caiu, porque eu não tinha mais outra chance de voltar ali. Como é que era dentro desse carro? Ela aqui de novo aqui, ó. É. Como é que era dentro desse carro? Você tem uma ideia? Você consegue se lembrar? Sim, é um carrinho todo branco por dentro. Eu não via a parte da frente, não via motorista. Eu sabia que ela estava acompanhada de um homem. Porque ela chegou com esse homem na porta, esse homem entrou no... Eu não Vocês sei... entraram pela porta Sim, e tal? e nenhum né? dos dois ficaram comigo no banco de trás. Eu fiquei sozinha no banco de trás. Eles estavam na frente, mas eu não os via. Eu só via que eu estava andando, e andamos bastante tempo. Tanto que o caminho também foi longo. O que eu acho estranho é porque se fosse um sonho, por que seria esse caminho tão longo? Você não de teria, ida, teria esse caminho de encurtado, né? volta, esse caminho de volta, ela me chamando, ela fala, você não cumpriu sua missão, ela fechar a porta do meu quarto. Teria acordado em alguma dessas etapas. Você entendeu? Então não foi. E o dia e a noite passou. A noite inteira passou. Já era de manhã. Então, o que aconteceu ali foi de verdade. E eu não consegui cumprir a minha missão. Roll 'em. Action.